Caríssimos irmãos em Cristo, a paz do Senhor, é com muito prazer que estamos mais uma vez, com a ajuda de Deus, trazendo o comentário da lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. Esta é a 21ª edição do programa Escola Dominical, um programa produzido pela Convenção Estadual de Ministros e Igrejas da Assembleias de Deus no estado de Rondônia, presidida pelo pastor Nelson Lutemberg. E é com prazer que nós estamos ofertando a todas as igrejas de nosso estado e por onde essas mídias chegarem, o comentário, um auxílio a todos aqueles que ministram na Escola Bíblica Dominical, para que possam tornar suas aulas mais dinâmicas e contextualizadas, de modo que alcance o maior número possível de pessoas. Hoje comigo nos comentários aqui o pastor Eliseu, e vocês fiquem atentos, o pastor Eliseu é nota 10, ele está estreando hoje o mestrado dele. Ele concluiu semana passada e hoje ele está estreando o mestrado. E olha, e hoje eu vou enchê-lo de perguntas aqui, porque agora, como mestre, ele tem muito a oferecer e com certeza a nossa aula será muito proveitosa para todos nós. A lição de número 9 traz por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Olha aí, pastor Eliseu, vai se segurando por aí que daqui a pouquinho você vai explicar para nós quais são esses tipos e estilos literários, em que época que eles aconteceram. Vai se preparando aí. Olha, mestre é outra coisa, o negócio é diferenciado, mesmo porque a lição fala sobre isso, sobre narrativa, fala sobre lírico, mas são muitos esses estilos literários, e ele falará para nós daqui a pouquinho, vai se segurando aí, mas vai se preparando, e se tiver alguma pergunta também, qualquer coisa, pode fazer no nosso WhatsApp, que nós estaremos aqui prontinho para responder. Eu não, ele, né? Porque você já viu. Então está aí a lição de número 9, falando sobre as histórias e as poesias falam ao coração. Atente para isso, falam ao coração. Na minha infância, os meus pais, eles gostavam muito de contar histórias para nós. O meu pai era um analfabeto, mas que sabia as histórias de Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino Kubitschek, de todo aquele povo antigo, ele sabia as histórias. Minha mãe já contava as histórias de Davi, de Jesus, de Maria. Olha, com perfeição eles contavam histórias. E a gente cresce com um pouquinho disso, sabendo da importância que tem a história e da importância que tem a poesia. Eu, por exemplo, na minha infância e na escola, nós aprendíamos muitas poesias e algumas delas eu ainda sei até hoje. Se der coragem, daqui a pouquinho eu falo umas duas para vocês. Se não, fica para outra ocasião, tá certo? Então o texto áureo fala assim: estou aflitíssimo. Olha só os termos, estou aflitíssimo. O tom é poético mesmo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Verdade ou prática? Os livros históricos e poéticos mostram a sabedoria e a soberania divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Percebam que tanto na história quanto na poesia, os relatos, eles são divinamente inspirados, igualmente os livros proféticos, igualmente os demais estilos literários, e produz fé e produz esperança em todos aqueles que leiam. A leitura em classe, Deuteronômio 6, 20 a 25 e Salmo 119, 105 a 108, diz o seguinte: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Isso é uma história, está vendo? E o Senhor aos nossos olhos fez sinais, maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais.
E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nossa justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. E agora, no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei, que guardarei os teus juízos e os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Que maravilha! Ore comigo. Pai eterno, te louvamos porque o Senhor é bom, grandíssima a tua misericórdia e bondade. Te louvamos, Pai, porque o Senhor está nos auxiliando, nos ajudando, e com certeza é a tua graça que nos mantém com vida, é a tua graça que nos mantém com ânimo, é a tua graça que nos mantém com a disposição de te servir e ofertar o nosso trabalho ao Senhor. Receba então com alegria e que esses comentários que serão feitos aqui neste momento, Senhor, sirva para a edificação espiritual de todos aqueles que manejam a Tua Palavra, especialmente na escola bíblica dominical, que laboram no ministério do ensino e que por ali, Senhor, têm encontrado o Teu chamado e ali, Senhor, procuram fazer a Tua vontade. Dê a Tua bênção, a Tua graça e a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus então nos abençoe e digne-se em continuar nos ajudando. Bem, eu já começo fazendo algumas perguntas ao nosso irmão Eliseu, porque hoje a nossa aula será na forma de debate, e eu inauguro então a nossa aula fazendo algumas perguntas ao nosso irmão Eliseu. Irmão Eliseu, a paz do Senhor, como o senhor está? Paz do Senhor, pastor João César, a paz do Senhor, meus irmãos, obreiros, professores de escola bíblica dominical, pastores que fazem parte da nossa igreja Semaderon, que Deus abençoe a vida de cada um. Nós estamos aqui mais uma vez para trabalharmos a escola bíblica dominical. Esta lição de hoje, uma lição que vai nos trazer muito sobre textos, sobre poesia, sobre prosa, sobre os livros históricos e os livros poéticos. Eu estou muito bem, pastor, graças a Deus, com muita saúde, e a bênção do Senhor está conosco. Amém, graças a Deus. Pastor, a nossa lição, ela tem uma introdução exatamente assim. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem de literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem a texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências, as instruções relatadas nesse livro, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Então, aqui logo na introdução, o comentador já expõe sobre a questão de gêneros literários, e ele faz uso de alguns aqui nesta lição. Eu já gostaria que o senhor falasse para nós, especialmente para nossos professores, que estarão ministrando a lição da escola dominical. Então, como que eles vão diferenciar esses gêneros literários, que ele já colocou aqui, a história, a poesia, o lírico e etc., o narrativo. Então, o senhor pode expandir isso um pouco mais para nós, e com certeza nos enriquecerá muitíssimo. Amém.
Então, meus irmãos, quando trabalhamos com a Bíblia, nós estamos trabalhando com um livro, esse livro que é composto por textos diversos que precisam de interpretação, como qualquer um outro livro. Entretanto, por ele ser um livro muito abrangente e escrito em 15 séculos por diversos autores e atender necessidade de todas as esferas do ser humano, então ele apresenta também todo tipo de texto que a língua traz. A Bíblia ela é completa, ela tem todas as respostas que o ser humano precisa para ele, para a sua vida e para a ciência. Logo, ela atende também na questão textual. Então, nós vemos aqui gêneros literários. Quando se trata de gêneros literários, se fala de literatura. Literatura é uma palavra utilizada para dizer que diz respeito à produção de textos, de escolas, estilos de épocas que durante o período da humanidade sempre aconteceram. Em se falando da brasileira ou portuguesa, nós temos desde o trovadorismo, que vieram se desenrolando aí uma dezena de escolas que, a iniciar do trovadorismo, nós já aprendemos sobre os 3 gêneros literários que são o épico, o dramático e o lírico. Então, aqui na introdução vai apresentar o gênero lírico. O que é um gênero lírico? É um gênero que trabalha os sentimentos, é a questão poética. Então, na poesia vem rimas, na poesia vem a contagem dos versos, a separação silábica, que não é a mesma separação silábica utilizada na gramática, mas é a separação silábica da literatura, que é uma forma de canto, conforme a pontuação, a acentuação, a voz, ali a entonação que se divide. Então, nós temos também o gênero dramático, que é esse gênero que é utilizado muito em teatro, que é utilizado para expressar momentos de suspenses. A Bíblia também traz ligeiramente sobre esses assuntos. E o gênero épico, que são gêneros de heroísmo. Quando nós olhamos na Bíblia sobre as inúmeras guerras que aconteceram e os registros dessas histórias, utilizada ou são utilizados pela literatura ou pelos professores de literatura para trabalhar em suas aulas essas histórias épicas, que são histórias de heroísmo. Na nossa lição de hoje nós vamos tratar bastante do gênero lírico, mas não deixaremos de falar também sobre o épico, porquanto estaremos trabalhando sobre os livros históricos, que história quer dizer narrativa, e os poéticos, que é poesia. Mas aí nós temos também os gêneros textuais, que não podemos misturar. Gênero textual não é o mesmo gênero literário. Então, os gêneros textuais, eles são o descritivo, quando você descreve uma pessoa, descreve um lugar, uma casa, você vai dizer as características, a qualidade daquilo. Então, um gênero descritivo, muito fácil. Depende de criatividade, quando eu vou redigir um texto descritivo. Nós temos o gênero narrativo, que é o gênero que conta história. Então, quando eu estou contando uma história, seja ela fictícia ou real, um fato real, é um gênero narrativo. E nós temos o gênero dissertativo. O gênero dissertativo é aquele que eu utilizo para opinar, para trazer uma ideia e apresentar um argumento. Ele também é conhecido e às vezes até distinguido, ou coloca-se a distinção entre o dissertativo e o argumentativo, porque o argumentativo ele tem um teor de argumentar, e nem sempre o texto dissertativo ele utiliza o argumento. Então, quando isso acontece, nós chamamos ele de dissertativo, argumentativo, e nós temos também textos que tratam de receita,
uma outra forma de texto que nós chamamos de injuntivo, porque ele trabalha outras áreas do discurso do texto, como por exemplo uma receita. Então, nós temos aí pelo menos 5 gêneros textuais e 3 gêneros literários, que são o épico, o lírico e o dramático. A Bíblia trabalha com esses, pastor João César. Maravilha, com esclarecimentos assim, com certeza nossas aulas serão bem enriquecidas. E eu tenho essa liberdade toda de perguntar esse monte de coisa para o irmão Eliseu, porque ele é graduado em língua portuguesa, letras, e ainda com aquela especialização em literatura. É isso, irmão Eliseu? Sim. Literatura. Então, hoje ele está na praia dele, hoje ele está nadando na praia dele. Glória a Deus que nós temos essas pessoas assim que Deus preparou para estar alavancando a obra dele com especialidade a Escola Bíblica Dominical. Pois bem, já aprendemos que nós temos gêneros textuais e nós temos gêneros literários. Hoje, então, nós temos aqui o gênero literário, o lírico, o dramático e o épico, com especialidade o lírico e o épico. Muito bem. Então, nós temos lá na Bíblia os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, mas quem? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros históricos, todos compreendidos nesse gênero, todos. Não significa dizer que não há poesia no meio deles. Opa, há sim, até cantos há por lá, escondido no meio deles. Também nós temos os livros poéticos, o lírico, começando em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, só no Antigo Testamento. Maravilha! Mas nós temos históricos também lá no Novo Testamento. Os evangelhos, por exemplo, em que pese eles trazerem uma narração do ministério de Jesus Cristo, eles são altamente históricos. Mas nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que ele é essencialmente histórico. Então, quer dizer, a Bíblia está recheada de todos esses ingredientes gramaticais, literários e textuais para fazer com que a sua leitura seja agradável, seu aprendizado seja aquela coisa assim que enriquece, e de forma que quem faz um curso teológico, quem participa da escola dominical, olha aí, e inclusive, pastor Eliseu, a escola dominical, ela é o maior curso teológico conhecido até hoje. Os bacharéis em teologia, eles se rendem à escola dominical, porque dizem, olha, não, mas eu aprendi foi na escola dominical. Aqui no curso de bacharelado, eu apenas sistematizei, só isso. Ele sistematiza aquilo que ele aprende cá na escola bíblica dominical. E eu fico muito feliz com isso, porque Deus preparou essa grande escola dominical para comunicar com nós a sua palavra. Então, irmão Eliseu, as histórias do Antigo Testamento, elas aparecem, claro, lá nos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. O senhor conseguiria fazer um relato histórico de todo esse período, trazendo para nós desde Josué, a entrada na Terra Prometida, os juízes querendo já regulamentar os direitos e situações, livramentos especiais, Ruth, aquele fato tão interessante de Noemi. Olha, você pode dizer para nós dos livros históricos? É muita coisa, como nós podemos perceber, são 12 livros, entretanto, fazem parte aí de uma história, por exemplo, Josué, que é o primeiro livro histórico, ele está aí nos anos 1350 para 1400,
e aí nós vamos encerrar esses livros aí, históricos lá já nos anos 400, que são, ou pelo menos 450, nós teremos aí uns 900 anos que abarcam esse período da história. Vale a pena aqui informar, pastor João César, que nós temos esta ordem, que ela é vinda lá da Septuaginta, essa ordem dos livros históricos, mas que lá nos livros, na Bíblia hebraica, esses 39 livros nossos daqui do Antigo Testamento, lá são 24. Então, 1 Crônicas, ou melhor, 1 e 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, só são livros, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther também, há uma junção, e assim, são 24 livros, mas a ordem cronológica também, por exemplo, profeta Isaías, ele está aqui em Reis, tratando histórias do profeta de Isaías aqui em Reis, e ele está lá depois dos poéticos, já entrando nos livros proféticos. Então, essa organização ela é um pouquinho diferente da judaica. A Septuaginta, quando os judeus foram traduzir a Bíblia para a grande biblioteca de Alexandria, então eles, lá nessa tradução ali, eles começaram, já fizeram essa divisão que nós temos aqui de uma forma bastante organizada, que ficou bom, porque eu quero estudar lei, são 5 livros de Moisés. Agora vamos tratar de história, então vem esses 12 livros históricos. Poesia, bom, se é poesia, vamos deixar tudo aqui junto, mesmo que não são da mesma época. Por exemplo, Jó deveria ser o 2º livro da Bíblia, ele está lá como o 1º livro dos poéticos. Então, está aqui a poesia, vamos tratar logo de tudo que é poesia aqui. E depois nós tratamos do que é profeta. E assim, então, é importante nós entendermos isso aqui. Aí, quando Quer dizer que essa organização, ela veio para facilitar a vida do estudante. A vida do estudante. Assim, pastor, como os capítulos, os versículos que foram divididos já aqui na Idade Média, eles não existiam. Então, a dificuldade que os nossos primeiros irmãos tinham para estudar a Bíblia era muito maior. Hoje nós temos tudo assim com a maior facilidade, né? Então, devemos adorar a Deus por isso também. Os livros históricos, então, Josué, ele recebe uma ordem de Deus quando Deus diz: Moisés, Josué, meu servo Moisés é morto, agora é com você. E aí Moisés, ou melhor, Josué, está com a responsabilidade todinha de conquistar a terra, que eles estavam ali já na divisa para passar o Jordão, e começar a conquistar cada espaço daqueles da terra de Canaã, levando o povo a ter o seu local já prometido por Deus. Então o livro de Josué é um livro de conquistas. Uma parte aí em Josué? Sim. O que eu achei mais lindo aqui em Josué é que até esse momento a descrição bíblica sobre Josué era Josué, servidor de Moisés. Josué, servo de Moisés. Toda a descrição que aparece até aí se refere a ele como servo de Moisés. A partir desse momento, ele passou a ser descrito como o Josué, servo de Deus. Josué, servo do Senhor. Josué, servo do Senhor. O que isso tem de implicação na nossa vida? Josué só galgou esse título de servo do Senhor porque ele conseguiu ser servo de Moisés. Temos em nossos dias muitas pessoas que não querem ser servo de ninguém. Não, sou servo só de Deus. Bem, é difícil de poder acreditar isso, porque se ele não consegue servir a alguém que está aqui, que ele está vendo, que ele está trabalhando com ele, no convívio, quanto mais para ser servo de Deus que ele nunca viu. É impossível, né? Obrigado pela parte. Chega a dizer, acaba tornando-se mentiroso quando nós agimos com tais atitudes. Ele fala: se você não consegue amar quem está vendo, como que você vai amar quem não está vendo? Nos tornamos mentirosos, nos enganando-nos a nós mesmos. Da mesma forma, isso. Então, Josué conquistou ali com o povo, vamos ver a história que eles não conseguiram conquistar como Deus havia prometido, porque o ser humano tem essa parte humana e vai conquistando, e é muita alegria, no outro dia quer descansar e acha que conquistou já o suficiente, e às vezes não para para olhar, baixa a guarda, não para olhar que o que Deus mandou não é só isso.
aqui nós temos uma grande lição, né, pastor, no que diz respeito a conquistarmos vidas para o Senhor. Às vezes Deus nos leva a ganharmos aí uma dezena de vidas para Jesus e parece que o bairro todo foi ganho, mas ainda tem pessoas do lado da nossa casa que estão clamando por salvação. Então é preciso irmos à conquista e Deus depois vai chamar a atenção do povo por falta dessa conquista. Daí entra então o livro de Juízes, quando Josué morre. Agora vem 14 juízes aí, que a partir de Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Ibzan, Elon, Eglon, né? Sansão, depois vem Eli, e o último juiz de Israel foi Samuel. Então esses 14 juízes, principalmente esses até Samuel, eles julgavam Israel, mas quando eles morriam, Israel esquecia, voltava a baixar a guarda, como diz o pastor. Eles acalmavam e achavam que estava tudo bem, e passavam a andar do jeito que queriam. A Bíblia fala, conforme o que parecia bem aos seus olhos. E quando o ser humano começa a andar conforme o que bem parece aos seus olhos, o erro é na certa, porque nós não temos capacidade, irmãos, de nos defendermos. Se Deus não nos defender, nós estamos perdidos. O que diz em João 15,5, diz, sem mim nada podeis fazer. Então, Deus sempre quis que o povo tivesse o Senhor como seu rei, e não só como seu rei, mas como seu juiz e também como Senhor da sua casa. E as pessoas, eles, utilizando a liberdade que tinham, esqueciam de Deus. E o texto diz assim, e esqueceram-se do Senhor. Isso aparece muito em Juízes, esqueceram-se. E é um grande pecado, né? Um pecado que vai pegar muitas pessoas no dia do arrebatamento, que a Bíblia fala que muitos vão ficar porque esqueceram de servir a Deus, se preocuparam com seus afazeres e esqueceram-se de servir a Deus. Então o livro de Juízes apresenta essa situação aí. Aí depois nós vemos... Eu faço, com sua permissão, mais uma interferência aqui. Então, sim, pelo que o senhor está dizendo aí, parece que o período de bonança é mais perigoso do que o período de luta, de dificuldade, de escassez, porque baixa a guarda. É incrível aí, isso, quando né, eles venciam, aí eles aquietavam e entravam para outro caminho. E aí, enquanto Deus, na sua misericórdia, não vinha com a providência, porque esse é um livro que trata da providência divina, e aí a gente até pergunta, como que Deus tinha tanta misericórdia, quando o povo virava as costas para Deus, não queria mais nada, estava cuidando só dos seus afazeres, para eles Deus nem existia. Deus ia e levantava uma pessoa para tomar as rédeas novamente. Mas isso é a misericórdia de Deus, porque quando nós viramos as costas para Deus, se Deus fosse como homem, já abandonava para lá e pronto. Mas nós vemos a misericórdia de Deus, a bondade de Deus sempre levantando pessoas, até um ponto de levantar um Sansão. Os irmãos imaginem levantar Sansão, um homem, olhando para ele, era semelhante a nós. Alguém pensa que ele era um tamanho gigante. Não, ele era um homem normal, fisicamente. Mas quando o homem pegava um portão de 2.000 quilos, ele arrancava. Isso porque a unção de Deus estava sobre ele, e Deus fez isso com ele. E nós percebemos que isso é tão real que quando ele abandonou a Deus ali, que as suas tranças foram cortadas, se tornou como um homem qualquer. Mas Deus fez até um fato de heroísmo ali é uma questão épica, né? Até hoje é falado do Sansão. Então, Deus providenciando uma maneira de livrar o povo dos filisteus, que eram pessoas muito fortes. Aí nós vamos para Ruth, por exemplo. Ruth, houve uma crise ali, também foi na época dos juízes, e essa mulher, seu marido Elimeleque, com seu filho Malom e Quilion, foram para Moabe, pensando de passar ali uns anos e retornar. Mas quando perceberam, já se tinham passado mais de 10 anos, o marido faleceu, o filho primogênito faleceu, o segundo faleceu e ficaram 3 mulheres em uma casa abandonada. Por quê? Porque deixaram a terra do pão, que é Belém, Belém é a terra do pão, não pediram orientação para Deus, foram para Moabe, que é campina de maldição. Elimeleque, que era pai de rei, esqueceu que ele era pai de rei, que é o nome dele, e o Malom e o Quilion, que significa desfiliado e adoentado, saíram com esses meninos aventurar, e saíram da direção de Deus, foi o que deu
prejuízos. Depois nós conhecemos a história que Deus usa de misericórdia, porque Noemi ainda obedeceu a Deus, embora tivessem cometido essa falha, mas ela não esqueceu de Deus, ela voltou-se para Deus e voltou para a sua terra, e Deus então através dela fez com que nascesse Boaz e Obed, e houvesse o casamento com Boaz, e depois nascesse Obed, e assim Jessé e Davi, e dessa descendência nasceu o próprio Jesus. E aí nós temos então os livros de 1 Samuel, de 1 Reis e 1 Crônicas. Esses livros eles vão tratar de histórias. É interessante nós observarmos que 1 Reis e 1 Samuel, ou 1 Samuel e 1 Reis, que vem a ordem Samuel depois Reis, eles tratam de assuntos terrenais, tratam muito da questão humana. Então nós temos ali as guerras, nós temos os pecados de Davi, Deus revela tudo o que aconteceu, aí vem o caso de Davi. Enquanto Davi estava tudo bem, ou melhor, enquanto Davi estava tudo mal para ele vencia as guerras, porque estava na oração, no clamor, e Deus estava abençoando, e ele ia escrevendo os salmos no calor da batalha, nas lutas. Quando tudo ficou bem, ele permite que Joabe vá à guerra, e ele vai passear e fica tranquilo, baixa a guarda. Foi quando ele pecou e depois deu trabalho para recuperar, mas ele se humilhou e Deus o ajudou a levantar-se também. Então esses livros vão contar a história dos reis, né, que começou então agora deixando os juízes, começou com Saul, e daí depois vem então o Davi e Salomão, foram os 3 reis que reinaram em Israel. Quando morre Salomão, que nasce Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido, porque Roboão seguiu alguns erros que cometeu o próprio Salomão, e ainda utilizou-se de autoritarismo, e Deus então traz uma punição diante de tudo isso, e o reino é dividido. Então nesse reinado dividido aí, 10 tribos fica com Jeroboão, e as outras 2 tribos ali que estavam uma próxima da outra, Judá e Benjamim, estão ali juntos, e eles seguem então como uma nação chamada Judá. Então esses livros vão contar a história. O livro de Crônicas, ele tem o teor do lado espiritual. Por isso nós vamos perceber, por exemplo, em alguns casos Deus não preocupa em contar alguns fatos, como o caso do pecado de Davi. Em Crônicas omitido, porque ali é um foco espiritual e divino, não que Deus quisesse esconder, tanto que não escondeu em 1 Samuel e Reis, mas tem esse teor divino. Então quando você lê Crônicas, você precisa olhar, embora seja um livro de muita genealogia, pastor, mas é um livro que ele tem uma profundidade espiritual incrível. E nós vamos ver Deus trabalhando a dimensão espiritual na vida desses reis. É como se o escritor ele colhesse a parte espiritual do assunto histórico, e então ali embutisse nesses livros de Crônicas. E aí nós temos então a ida deles para o cativeiro, que eles vão para o cativeiro em 722, Israel, que teve seus 20 reis, e nenhum deles obedeceu a Deus, porque começou com Jeroboão, que já estabeleceu um bezerro lá em Dan e outro bezerro em Berseba, para poder, nas divisas, melhor em Betel, e eles fazem essa divisa aqui, e colocam um bezerro em cada uma das divisões, e diz: esse bezerro aqui foi que te tirou Israel do Egito. O povo não acreditou, mas com o tempo essa mentira foi colando, e os reis levantavam e continuavam com a mesma mentira, com os mesmos enganos. Deus levantava profetas e profetas. É interessante que Deus levantava mais profetas aqui no reino de Israel, exatamente por causa da crise de Israel. Judá, onde estava o templo de Salomão, a outra nação, Deus trabalhava com eles, mas boa parte, se não a maioria dos reis de Judá, eles obedeceram a Deus, eles tinham temor de Deus, e por esta razão eles conseguiram sobreviver 100 anos a mais que os israelitas, que foram destruídos em 722, enquanto esses foram levados cativos para a Babilônia somente em 606, 597 e 586. Então Israel vai para a Síria em 722 e Judá vai para a Babilônia, resumindo, em 586. O milagre de Deus era tão extraordinário que aí vai contar ali nos livros de Esdras, Neemias e Esther o retorno deles.
a maneira que Deus trabalhou para que eles retornassem do cativeiro, porque Deus já havia falado através do profeta Jeremias, e que o prazo era 70 anos, entendeu? Do profeta Isaías, melhor. E aí vai trabalhando ali que tanto os profetas Jeremias, ou melhor, o profeta Jeremias que falou dos 70 anos, e aí vai trabalhando tanto profecias do profeta Isaías, quanto profecias agora do profeta Jeremias, e quando Daniel percebe que está dando 70 anos, de qual falou Jeremias, ele diz: Senhor, nós estamos aqui no cativeiro, mas está fechando os 70 anos. Já queremos ir embora. Queremos ir embora, e Deus cumpriu bonitinho, 539 eles retornam no cativeiro. Então os livros de Esdras, Neemias e Ester vai registrar esse retorno que acontece em várias levas também. Vem Esdras, vem Neemias, primeiro vem Zorobabel, e aí nós vamos ver a reconstrução do templo, ali do segundo templo, e vamos ver também aqueles que ficaram ali na Pérsia. E aí vem o registro do livro de Ester, que deu trabalho para alguns dizer: por que Ester está na Bíblia? Porque ela conta uma história, embora não seja ali na localidade judaica, está lá na Pérsia, mas um milagre que Deus opera na vida de uma mulher que jejua, que se une com o povo, e que nas 127 províncias onde tinha judeu haveriam de ser mortos, mas Deus, através desta mulher que ele levantou e de Mardoqueu, o seu primo, é salva, e aí então fica marcado e cria até assim uma festa de Purim para se alegrar pela vitória que Deus concedeu. Então os livros históricos eles trabalham esses assuntos aí, meu pastor. Glória a Deus, isto é maravilhoso. E eu fiquei assim impressionado com o que o senhor mencionou do livro de Josué, quando ainda tem muita coisa a se conquistar. Deus mostrando para Josué que a terra, Deus havia dado a terra, como prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e isso repetiu por Moisés muitas vezes, e que agora precisava de conquistar. Deus tinha dado a terra, entregue a terra a ele, mas tinha que conquistar. Bem, o que o senhor acha que isso aí contribui para a nossa geração, sobre as coisas que ainda temos que conquistar? Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, mas ainda o que nos resta conquistar aqui na terra, no reino de Deus? Quando a Bíblia fala de João Batista, ele diz assim: olha, João Batista, que profeta, né? Aí Jesus diz assim: entretanto, João Batista foi um grande profeta, mas o menor nessa geração ainda é maior do que ele. Por quê? Porque nós tivemos esta ele foi bênção, o maior daquela geração, daquela geração dos profetas. E o menor. E o menor, e é menor ainda do que os de cá, por quê? Lucas 16 diz: a lei e os profetas duraram até João Batista, ele foi o último. E desde então é anunciado o reino de Deus, ou seja, depois de João Batista, agora Deus levantou homens e mulheres que não dependem mais de que o Espírito Santo venha a eles para usá-los. O Espírito Santo já está neles. E agora eu posso me dedicar, e aí vem a pergunta do pastor, como a bênção já está ali, a terra está entregue, mas tem que conquistar. Ora, o Espírito Santo está aqui dentro, mas se eu não dou oportunidade para ele trabalhar na minha vida, ele não vai trabalhar, ele não força a trabalhar. Se eu quiser ficar sentado, ele não vai me levantar na marra. Se eu quiser ficar deitado, ele não vai me levantar na marra. Se eu tenho uma Bíblia do meu lado, mas eu não quero ler, ele não vai abrir a Bíblia e fazer eu ler. Eu tenho que abrir com a minha própria mão. Eu tenho que permitir que ele me use e dizer: Espírito Santo, me usa porque eu vou ler a Bíblia. Aí ele fala: sim, meu filho, vou te usar. Então você vai para a oração, ele te dá os dons espirituais. Você consagra, ele te dá autoridade, poder. Você lê a Bíblia, ele te dá o conhecimento. Ele está ali a dispor, ele veio para nos ajudar. Agora, ele não nos usa como robô. João 14:26 diz assim: e o Espírito Santo, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Ele não vai entregar ali para você como um robô. Então, o que os filhos de Israel tinham que fazer? Eles tinham que levantar, eles tinham que tomar posse, eles tinham que agir. Agora, as coisas estavam acontecendo, vou descansar, vou cruzar os braços, porque eu já tenho para comer, já tenho para viver
bem e está tranquilo, mas trazendo para os dias de hoje, quantas almas, quantas vidas estão indo para o inferno nesse momento, enquanto estamos falando aqui, quantas pessoas desceram a campa fria e que sem conhecer a Deus, né? Precisavam de uma palavra de salvação. Aí diz o apóstolo Paulo: ai de mim se não pregar o evangelho, porque prego a tempo e a fora de tempo. E Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, se alguém morrer sem ser avisado, sangue de tuas mãos eu requererei, mas se ele morrer e tiver avisado, você está livre do sangue dele. Então isso pesa para nós, assim como pesou para Israel, porque eles pagaram caro, mas muito caro, né, pastor? O que o senhor tem a dizer sobre esse preço então, que eles pagaram quando eles não conquistaram? Dá para se perceber então que a responsabilidade, ela é grande. Ler os livros históricos não é só ler uma história, tem uma lição profética, uma lição cristã lá dentro dos livros históricos. Então nós temos responsabilidades com as pessoas que ainda não têm a Cristo como Salvador, de lhes anunciar a Jesus Cristo. A evangelização é preciso. Agora, o Espírito Santo, como o senhor disse, não vai pegar ninguém e jogar ele lá na rua, vai lá evangelizar. Com raríssimas exceções, Deus respeita muitíssimo nossas decisões. Só naquele caso de Jonas lá, por exemplo: Jonas, você vai para Nínive. Não, não vou. Vai, não vou. E aí Deus acabou ganhando, porque teve que ir para Nínive. Foi na marra, mas foi. Bem, mas Deus que tinha um propósito também de converter ele. Nem o profeta era convertido. Então eu posso entender que até em nossos dias tem alguns pregadores, alguns ensinadores que também ainda não são convertidos. E de vez em quando Deus tem que colocá-los na prensa, ou talvez no barco, no navio, jogar lá dentro do mar, o papel leva um choque da realidade, e aí então ele com certeza ele vai mudar de vida. Então a sua pergunta foi bem valiosa, é uma questão de responsabilidade objetiva. Isso inclusive no direito tem uma relevância muito grande, o princípio da responsabilidade objetiva. Então, o que significa isso? É que todos nós somos responsáveis e corresponsáveis. Há uma responsabilidade da igreja, mas enquanto igreja, nós somos pessoas. E como pessoas, nós temos o dever de anunciar a Cristo como Salvador àqueles que estão perto e longe de nós. Que Deus receba essa nossa aula como sendo já uma participação e um cumprimento dessa responsabilidade de estar evangelizando enquanto nós estamos ensinando. E nós já vamos finalizando nossa aula, porque, olha, o debate está ótimo, eu penso que está em alto nível, porque estamos esclarecendo questões de ordens teológicas, questões de ordem bíblicas, que todo professor de escola dominical precisa saber e conhecer. Falamos agora sobre os livros poéticos. Jó, que o senhor já deu uma pincelada em Jó, a questão da ordem cronológica, e também falou a questão do romance, o estilo que ele é escrito, que isso nos emociona, toca a nossa alma, nos convida a ler o próximo capítulo, quando você percebe, você lê o livro todo. Tá. Nós temos 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Dos 5 livros, qual que o senhor acha que é mais difícil para se ler, entender, pregar e ensinar sobre ele, contextualizando? Agora, vocês perceberam que a pergunta é pessoal. E qual desses 5 livros que o senhor entende que seja mais difícil de ler entendendo, e de pregar e de ensinar sobre ele? Eu acredito que seja Eclesiastes. O livro de Salmos é uma maravilha, né? Ele já vem claro, embora muito profético, né? Vai apresentar ali a crucificação, vai apresentar a ressurreição de Jesus, vai apresentar Jesus vindo em glória. Por exemplo, você lê o Salmo 22, é a crucificação. No Salmo 23, é Jesus como bom pastor. Já no Salmo 24, já é o seu retorno em glória. E aí tem todo um sentido nisso. E
a proteção de Deus, a alegria e tudo mais. Aí quando chega no livro de Provérbios, trata de sabedoria, uma coisa muito prática, né? Você lê o texto, parece que está claro ali diante de você. São pensamentos, são máximas que facilmente entendemos, basta observar. Seria Agora, a prática da sabedoria, né? a prática da sabedoria. É o conhecimento na sua prática. Conhecimento na prática que produz, que é a sabedoria. E aí nós temos então o livro de Eclesiastes que parece não, É mais Salomão profundo, escreveu né? É ele, muito profundo. ele já na idade, ele já está Amadurecido. na maturidade dele, já na experiência, e ele começa escrevendo ali, é um livro filosófico, né? É um livro... Ele é considerado um livro filosófico. E aí vem toda essa exigência, a questão da morte, a questão da vida, a questão detalhes como a partida, que é o capítulo 12 lá, né? O homem volta para sua casa. Na verdade, ali ele descreve a vida completa, né? A vida completa, num resumo ali no Completa capítulo desde 12. o nascimento até quando ele se desintegra o físico do não físico, o físico retorna ao pó e o não físico retorna a Deus. E quebra ali há uma quebra do livre-arbítrio. Quando desintegra, quebrou o livre-arbítrio. Quebrou. Já não tem mais que escolher. É se apresentar a Deus. Encerrado, né? Fechou o livro caixa. E aí, questões como, por exemplo, é melhor ir a uma casa onde há luto do que onde há banquete. É uma coisa fácil de entender, mas... Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você começa a estudar uma faculdade, ela é difícil, mas quando você pega o diploma, aí já fica melhor, né? Melhor o fim do que o começo. Então, é um livro filosófico. Aí quando nós entramos em Cantares, que é um livro também não muito fácil, mas ele já trata da questão do amor, do romantismo, desde que a gente compreenda que ali é uma representação de Cristo e a igreja, nós vamos entender o livro de uma forma mais prática, mais tranquila. Então, eu ainda afirmo que seria Eclesiastes, segundo Cantares, aí teria a sua maior dificuldade. Lembrando que Cantares, quando se lê Cantares, você tem que ter 3 coisas em mente: o relacionamento de Deus com Israel, o relacionamento de um homem com a mulher e o relacionamento entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Discernindo isso, o livro de Eclesiastes fica fácil de ser compreendido, de ser aceitável. O pastor Hermelino contava um caso, pastor Hermelino de saudosa memória, que ele doou uma Bíblia para uma pessoa, para uma jovem uma vez, e quando chegou em casa, o pai dela foi ver o que era aquele livro, aqueles velhos bem, que pegava bem no pé, e ele achou lá o livro de Cantares, e ele leu o livro de Cantares: filha, pega esse livro e devolve lá para o homem que te entregou, que esse livro não é de Deus não. Aí então, chegaram lá para entregar para ele o livro de volta. Aí ele chamou: por favor, vem cá, não, sente aqui, deixa eu explicar para o senhor. Na verdade, o livro de Cantares, ele está falando, esse noivo aqui é Jesus Cristo. E essa noiva aqui somos nós. Não é uma mulher em específico, é a igreja. Ah, é assim, senhor Hermelino? É. Então eu quero esse livro para mim agora. Aí que maravilha, né? Acho que já aconteceu com o senhor, pastor, de começar a ler um livro e abandoná-lo. Eu comecei ler um livro e abandonei ele, pelo menos entre tantos, vários livros que isso já aconteceu, mas um deles eu abandonei e depois quem me emprestou o livro falou mais alguma coisa do livro e então eu voltei a ler o livro e percebi que era um dos melhores livros. Então, às vezes, acontece isso com a gente também. Acontece. Eu mesmo guardei um livro também por muito tempo sem lê-lo. Toda vez que eu pegava para ler, eu discordava do autor e largava ele para um lado. Eu digo, não, isso aqui não dá certo. Até que um dia eu resolvi, mesmo contrariando de primeira mão esse entendimento, eu percebi que o livro é bom. E eu já tenho citado alguns exemplos desse livro nos meus sermões, ou quando estou ministrando, eu cito alguns exemplos deste livro, ou daquele livro, porque ele tem lições importantíssimas para a nossa vida.
Então vamos finalizar a nossa lição falando no terceiro ponto, que nós já falamos o primeiro ponto, que sobre os livros os livros históricos. O segundo ponto sobre os livros poéticos. E agora, finalizando, uma mensagem do coração, da soberania, naturalmente de Deus, de sabedoria e também uma mensagem de adoração. Bem, dá para se entender então que Deus planejou a Bíblia considerando o aspecto humano, ou seja, de quem estaria lendo esse livro. Deus, na sua sabedoria, ele planejou um livro divino, mas colocado em condição de o humano ler, considerando a poesia, considerando a história, considerando que nós precisamos da razão, mas que também precisamos do coração. Ora, alguns livros falam da razão, outros livros do coração. Por favor, ser humano, ele está por inteiro, né, pastor? É tricotômico, corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo, ele tem visão, audição, olfato, paladar e tato, essas 5 saídas da vida, que vai dizer em Provérbios 4:23, e tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede essas saídas da vida, que elas se espelham no corpo. O corpo físico, ele é essa máquina. Aí nós temos a alma. A alma trata mais do racional, o intelectual, o intelecto, o sentimento e vontade, que é diferente de desejo. E aí nós temos o espírito, que é a alma, que é o espírito, que tem 2 faculdades, que é fé e consciência. Então, quando a Bíblia fala do coração, ela está tratando principalmente dessa questão espiritual. Está tratando, há uma junção entre alma e espírito, mas o foco é o espírito, quando se trata do coração. Então, a mensagem de Deus, bíblica, aqui nesse tema, que diz uma mensagem ao coração, é uma mensagem ao meu espírito, é uma mensagem ao mais profundo da minha alma, é o que vai, como nós estudamos na aula passada, que separa juntas medulas, apta para discernir os pensamentos, que vai separar a alma do espírito. Então, é ali que é o coração, e nós vamos encontrar muito, por exemplo, escondi a tua palavra no meu coração, quer dizer, no mais profundo. Então, quando Deus traz-nos a palavra, entrega-nos a palavra através dos seus escritores, ele está trabalhando não só a minha mente, porque já pensou a gente entender o texto, mas não resolver o problema da sede da alma. Tem pessoas que têm tanto conhecimento, mas a alma está vazia, estão caminhando para o lado errado, continuam tristes, continuam na luxúria, continuam preguiçosos. A Bíblia diz para não ser preguiçosos, mas continuam preguiçosos. Continuam descuidando da língua, no falar, que a Bíblia diz que quem é sábio, o primeiro é cuidar da língua. O dinheiro não sabe economizar, vive, e não é porque não tem intelecto, tem o intelecto, só que é difícil vencer a força da carne, pastor. A Bíblia diz, a carne luta contra o espírito, e aí Deus então nos ensina a voz do coração, para que a gente abra mão dos nossos interesses e deixemos Deus comandar a nossa vida. Quando nós deixamos Deus comandar a nossa vida, nós estamos dando ouvidos a esta voz do coração, que o Espírito Santo trabalha nela, lá no nosso espírito. O Espírito Santo vai lá e está trabalhando, e quando somos humildes, a gente consegue, né, pastor? E nós esperamos que Deus esteja alcançando com esta lição o nosso coração e o coração de todos aqueles que estão nos assistindo, e que permitamos ouvir a voz de Deus e que ela chegue ao nosso coração, e que nós nos disponhamos a obedecê-lo, a guardar tudo que ele nos tem ensinado e perfilhar por este caminho até a volta de Jesus Cristo, quando nós nos reuniremos e subiremos ao encontro de nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo, que nos aguardará nos ares. Interessante o papel do Espírito Santo na reunião de todos os salvos e na condução deles até os ares. Interessante também a descida de Jesus Cristo com os seus milhares de anjos até os ares, para nos recepcionar e nos levar para Ele. Então, que esta aula tenha servido para isso, que nossos corações estejam, de fato,
preparados, ou pelo menos estejam se preparando para receber esta palavra, guardá-la em nosso coração e estarmos prontos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu pediria ao Senhor a conclusão e também já os agradecimentos e aquela oração de encerramento da nossa escola dominical. Eu encerro dizendo o seguinte: nós ouvimos a palavra, nossa mente entende as coisas, mas você há de convir comigo que muitas vezes nós ficamos com dúvida a respeito de que posição tomar. Quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós esperamos a voz de Deus, nós estamos ali em silêncio, de repente vem alguma coisa aqui no coração e fala, entendi. É quando aquela palavra assentou no coração. Desceu. É essa voz do coração que Deus procura nos ensinar nessa lição. Que a mensagem da palavra de Deus ela tem que chegar. Quando chega essa voz no coração, você fala para a esposa ou para o filho, fala assim, ó, já tenho a solução, já está resolvido. Glória Mas a como? Deus. Me explica. Nem tem muita explicação, porque ela desceu, ela se instalou, há uma confirmação do Espírito dele. Nós compreendemos, mas não entendemos. Exatamente, então a palavra, por isso que a palavra de Deus ela é vivida pela fé, aí entra a questão da fé. E aí, ao encerrar, nós dizemos, quando nós compreendemos tudo isso, e o nosso coração está voltado para a palavra, aí o que está aqui nesse terceiro ponto, a gente é contrito e a gente procura adorar a Deus, porque nós sabemos que não merecemos tudo que Ele faz por nós, e aí nós nos entregamos a Ele, queremos louvar, queremos abraçá-lo, queremos dizer que amamos a Ele. Então esse processo da adoração, quando nós adoramos a Deus de verdade, nós entendemos o segredo da comunhão com Deus, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, e também nem da nossa adoração, mas quando eu adoro, Ele fica muito feliz, e Deus feliz, irmão, com você, comigo, o que vai acontecer? Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Eu agradeço o pastor Nelson Lutemberg, toda a mesa da Semaderon, os companheiros que apoiam esse trabalho da Escola Bíblica Dominical, que estão motivando aí em suas igrejas para que os professores, superintendentes, alunos estejam assistindo essas aulas e captando aqui o que Deus tem para nós, que com uma forma muito simples, muito tranquila, mas baseados na palavra de Deus, procuramos aqui trazer aqui os melhores esclarecimentos e dirimir dúvidas que nós acreditamos poder estar permeando aí no meio dos irmãos. E deixamos os nossos contatos à disposição, os irmãos podem entrar em contato através dos nossos WhatsApps, que nós estaremos à disposição, eu e o pastor Jormi César e também o evangelista Daniel, para atender na medida do possível. Ou até através da Semaderon, se não conseguir os nossos contatos, e a Semaderon repassa para nós, e nós com certeza estaremos entrando em contato com o irmão e passando a informação que estiver ao nosso alcance. Amém. A oração, pastor Eliseu, e vamos nos despedindo. Querido Jesus, muito obrigado, Pai. Teus filhos estão aqui ouvindo, acompanhando, e nós pedimos para que a tua bênção, a bênção do conhecimento, Sim, Senhor, abarque, copiosamente se derrame naquela sala, Pai amado, onde o teu filho estará ministrando a tua palavra. Meu Deus, que ele se sinta capacitado e agraciado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.